gente, meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez sobre Invasão. Esse vai ser o vídeo em que eu trago todas as teorias pra terceira temporada e tudo que ficou em aberto, tudo que ficou faltando explicação na segunda temporada. Se você é novo por aqui no canal eu já fiz uma cobertura completa sobre todos os episódios da segunda temporada de Invasão, então se você quiser ver a minha análise sobre algum episódio específico, tudo vai estar aqui nos cards. E nós temos também a análise da temporada como um todo, que já saiu também no canal. E agora nós teremos as teorias para a terceira temporada e todos os pontos que ficaram em aberto na segunda temporada. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like porque me ajuda muito. E também se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo que eu trago aqui para vocês, porque tem muita coisa que você pode gostar. Ah, e se você estiver vendo esse vídeo na data em que foi lançado, na segunda-feira nós teremos uma live aqui no canal falando sobre o final da segunda temporada de Invasão, então você está convidado para vir participar e trazer também todas as suas opiniões sobre esse final. Bom, mas agora vamos falar sobre tudo que ficou faltando explicação nessa segunda temporada de Invasão. A segunda temporada de Invasão termina com uma grande questão pairando no ar. Será que todo esse esforço da humanidade para combater os aliens vai surtir algum efeito? Será que isso deu certo? A gente vai ter que esperar até a terceira temporada para descobrir, né? Mas além disso, a série também deixou várias pontas soltas, várias coisas que ficaram faltando explicação ao longo dessa temporada. Vamos falar sobre as perguntas mais inquietantes que surgiram aqui nesses episódios. Vamos começar pelo núcleo das crianças, o mais odiado de todos, né? Pelo menos pelo que eu tenho sentido aí de vocês nos comentários. A grande pergunta aqui é: onde estão os pais dessas crianças? Gente, sério, onde estão essas pessoas? Pra começar, eu nunca vou engolir que a Jamila, o Alf e o Darwin largaram os seus pais, abandonaram os seus pais, que estavam todos ali seguros pra partirem uma missão pra procurar o Casper, que era algo muito perigoso, algo que nem fazia muito sentido, né? Será que esses pais realmente autorizaram a saída deles? O porquê que eles nunca foram procurar os seus filhos depois disso? Além disso, nós temos também as crianças lá na França, né? Aquelas crianças que podem se conectar com os aliens. Onde estão os seus pais? A série não deixou claro se essas crianças, de repente, foram sequestradas pelo bem maior, né? Assim como aconteceu com a Sarah, ou então se os seus pais autorizaram que elas estivessem ali para participar das pesquisas. Outra possibilidade é que fossem órfãos, mas eu não me lembro da série fazer nenhuma menção à condição daquelas crianças, né? Se elas tinham família, se não tinham e tudo mais. E nós temos também o Monty e a Penny, que não sabem nada dos seus pais desde que a invasão começou, né? Na verdade, o Monty só topou participar dessa jornada pela possibilidade de encontrar os seus pais no apartamento lá em Paris. Isso tudo revelou a traição do seu pai, trouxe bastante drama ali do personagem, mas no fim a gente não sabe onde estão os seus pais, se eles ainda estão vivos, e na verdade parece que os personagens pararam de se importar com isso a partir de um determinado momento aí na temporada. Então é possível que eles também fiquem vagando aí sem os seus pais até, de repente, o final da série. Mas vamos falar do Darwin, que é outra criança que tava ali no núcleo das crianças, e a grande pergunta aqui é: e os ferimentos alienígenas, eles são graves, eles não são graves? Porque se a gente for pensar, gente, o Darwin foi ferido naquela fuga ali no túnel entre Londres e Paris, né? Eles estavam fugindo e um dos aliens, já da versão evoluída, acabou ferindo a perna do Darwin e as crianças abandonaram ele ali com os militares, né? Então vamos lá, duas questões que nós temos aqui. A primeira é que pra mim não faz sentido o garoto ter sido abandonado sozinho. Ninguém nem se dispôs a ficar com ele, né? A gente não sabe se ele voltou pra sua família, a gente não sabe o que aconteceu. E eu acho que a série nem vai se preocupar em mostrar isso, tá? Parece que o garoto realmente ficou pelo caminho na segunda temporada. Mas mais do que isso, o que me deixou mais curiosa foi pensar sobre essa ferida que o alien fez em sua perna. Porque, gente, não é um arranhão qualquer, né? É uma ferida alienígena. Será que ele pode morrer por causa disso? Será que ele pode se infectar de alguma forma? Ou de repente, né, pensando mais alto, será que ele poderia se transformar em um alien? Gente, são muitas possibilidades bacanas, né, que a série poderia explorar com essa questão da invasão alienígena, mas a série parece não se preocupar com isso. E por falar em pessoas que foram feridas pelos aliens, vamos falar sobre o Nickel. Gente, o Nickel, aquele milionário que é responsável pelo laboratório no Brasil, a gente viu no episódio 8 que ele entrou na câmara onde tinha aquele alien aprisionado, ele feriu o alien e foi sugado pra dentro do portal e depois devolvido segundo
segundos depois. Gente, ele caiu totalmente inconsciente, mas a gente não sabe se ele morreu ou se ele ficou em estado vegetativo, assim como os outros cientistas que tiveram contato com o alien. Pior do que isso, gente, esse acidente terrível que aconteceu com ele foi usado simplesmente para revelar que aquele alien era um portal, mas ninguém se preocupou com o Nickel depois disso. Na verdade, gente, depois desse episódio 8, ele nem aparece mais, a gente nem vê o seu corpo, a gente não vê ele ali inconsciente, a gente não vê nada, e nem mesmo os personagens, os seus colegas de laboratório, seus funcionários, as pessoas que estavam ali com ele há tanto tempo, nem mesmo elas comentam nada. A única menção que a gente tem a ele é quando a presidente Benya pergunta onde ele está e alguém fala, tipo, ele tá indisponível, mas ninguém fala se ele tá vivo, o que aconteceu com ele. Parece que ninguém se importa mais com ele, e eu acho que ficou faltando uma boa explicação pra isso. E por falar em portal, uma grande pergunta aqui da temporada é por que as pessoas foram abduzidas lá em Aida Bell? A gente descobriu na temporada que as pessoas que moravam naquelas cidades rurais ali perto da base militar de Aida Bell, elas estavam sendo abduzidas por aquele alien invisível grande, aquele que funciona como portal, que ele ia passando ali e abduzindo algumas pessoas. Nós também descobrimos que algumas pessoas também foram devolvidas à Terra depois de um tempo, mas a grande pergunta é, por que elas foram abduzidas, né, a princípio? Isso nos leva a pensar o que os aliens querem com essas pessoas. Será que eles estão mapeando o cérebro humano, tentando extrair alguma informação, até mesmo para eles conhecerem mais a Terra? Ou será que eles estão extraindo alguma substância dos humanos que pode ser importante para a vida deles? Alguma coisa estão fazendo com esses humanos, né? Até porque eles voltam nesse estado vegetativo, que até o momento não tem cura. Outra pergunta que nós podemos tirar disso é se tem mais pessoas ao redor do mundo sendo abduzidas, né? Desaparecendo. Na segunda temporada, parece que as pessoas estão sumindo só ali na região de Aida Bell, né? De Oklahoma. E não parece que as pessoas em outras partes do mundo também estão sendo abduzidas. E isso nos faz pensar o porquê daquela região em especial. A única coisa que a gente sabe é que ali é o marco zero da invasão, mas isso meio que não explica nada. E outra pergunta ainda nessa região é o que tem naquela cratera em Aida Bell? Gente, a gente descobriu aqui que aquela cratera, aquele buraco no chão, aquele túnel gigante que o Trevante quase entrou, aquele é o lugar por onde os aliens devolvem as pessoas, né, depois de serem abduzidas. Essa informação foi falada pelo General Mitchell no último episódio. Eu gostaria de ter visto isso acontecer, mas nós não vimos, só o que nós temos é uma fala dele dizendo que isso acontece. Mas a pergunta é, o que de fato tem ali dentro? Será que os militares conseguiram explorar? Será que eles chegaram a abrir a cratera, entrar ali dentro, remover alguma substância, alguma coisa de lá? Nós não sabemos, né? Porque a série não deixou isso muito bem explicado. Gente, eu acho que esse é possivelmente o maior mistério de toda a série, porque foi nesse mesmo local em que o xerife Tyson foi morto, o personagem do Sam Neill, lá no primeiro episódio da primeira temporada. E com certeza a maior frustração dessa temporada, sem sombra de dúvida, é a cena em que o Trevante quase entra na cratera, quase nos revela o que tem lá dentro, e a gente fica uma semana inteira esperando pra ver o que ia acontecer, mas nada acontece, gente, porque ele não consegue entrar. Será que essa cratera é mais um portal que leva até a nave-mãe, ou será que ela é simplesmente uma entrada para uma base alienígena ali na Terra, né? Uma base subterrânea. Isso faz sentido porque essa cidade é o marco zero da invasão, então os aliens poderiam ter se instalado no subterrâneo e estar gerindo suas operações ali de baixo, né? Não sei, a série não foi muito pra esse lado, mas isso é uma grande curiosidade pra mim. Outra pergunta que surge nessa temporada é qual era o verdadeiro objetivo do grupo Movimento. A gente descobriu nessa temporada que o grupo surgiu durante esses meses, né, que decorreram depois do início da invasão. E a gente sabe também que eles têm um posicionamento contrário ao do pessoal do exército, e é por isso que eles estavam sempre em briga. Mas a pergunta aqui é, qual era o verdadeiro objetivo desse grupo? No último
episódio, a gente tem uma cena em que os membros que sobraram do grupo decidem abandonar a Nisha e Sarah. E nesse momento, o Luke fica muito bravo e grita, né? Eu achei que vocês protegiam as pessoas. E aí fica essa questão, né? Será que o objetivo deles era simplesmente proteger as pessoas, dar um abrigo seguro para as pessoas, né? Já que no começo da temporada a gente viu que eles tinham um abrigo todo estruturado ali com alimento e tudo mais. Mas se esse é o grande objetivo do grupo, fica no ar essa questão, né? Por que que eles têm essa rixa tão grande com os militares? O que que o grupo de fato faz? Por que que o grupo foi criado? O que que aconteceu ali com a polícia, né? Com os militares para que eles chegassem à conclusão de que aquele grupo era necessário? Na verdade, esse grupo movimento me chamou muita atenção no começo da temporada, mas ao longo da temporada, no passar dos episódios, a gente percebe que o objetivo do grupo, a função do grupo, se perde totalmente e no final da temporada, no último episódio, o grupo parece, na verdade, dissolvido. A gente viu que o Clark e a Ryder, a sua filha, estão juntos com a Nisha, Luke e Sarah e parece que agora serão eles contra o mundo e talvez a gente nem veja mais menção do movimento em si. Outra grande pergunta aqui é o que é o tal objeto alienígena. Gente, foi criado muito mistério em cima desse objeto que o Luke encontra lá na primeira temporada. Inclusive, desde a primeira temporada, muitas pessoas têm perseguido o grupo por causa desse objeto que a gente vai descobrir ser uma arma capaz de matar os aliens. Na verdade, até o momento, meio que é a única arma capaz de matar os aliens, então é algo bem importante. Mas se na primeira temporada nós não tivemos respostas sobre isso, a expectativa é que nessa segunda temporada a gente finalmente entendesse o que é esse objeto e para que ele serve, né? Qual que é realmente a sua função, se ele pode ser clonado, se ele pode ser fabricado em massa, se ele pode ser encontrado em outro lugar, por que que o Luke encontrou esse objeto e outras coisas do tipo. Mas a temporada não nos revela nada sobre o objeto e o pior é que existe sim um plot para isso, que é toda aquela questão do sequestro da Sarah. Os militares pegam o objeto, ficam com ele por alguns dias, mas não descobrem nada, não o usam pra nada e no final nós não temos nenhuma resposta. A questão que permanece aqui é que objeto é esse? A gente sabe que isso não é um objeto da Terra, né? Isso não é algo que a gente tem aqui na Terra, então subentende-se que seja algo extraterrestre. Mas esse objeto também é muito letal aos aliens. Os aliens se afastam desse objeto, então eu não acho que seja algo que veio deles. No começo eu achava que podia ser um pedaço de uma nave, mas não faz o menor sentido eles serem repelidos de uma peça da própria nave. Então isso provavelmente é algo que vem de fora da Terra, mas que talvez não venha desses aliens, talvez seja algo do espaço, alguma coisa aí que aconteceu, mas por enquanto nós só temos teorias porque a série não nos revelou nada sobre isso. E agora vamos falar sobre a Mitsuki. Qual que seria o papel da Mitsuki nessa terceira temporada? Gente, no final da segunda temporada, a gente viu que a Mitsuki ficou totalmente inconsciente ali depois de controlar o portal lá em Aida Bell para que o Trevante pudesse ir até a nave mãe. A gente não sabe se a Mitsuki morreu ou se ela está naquele estado vegetativo, assim como os outros cientistas, né, que tiveram contato com os aliens e as pessoas abduzidas também. Eu acho que o mais provável é que ela não tenha morrido, mas que ela esteja nesse estado. E, gente, a gente sabe que a Mitsuki foi a personagem responsável pela maior parte das descobertas aqui nessa temporada e que ela também é bastante fora do comum, né? Até porque vários cientistas no primeiro contato com os aliens já ficaram naquele estado e ela não, ela conseguiu explorar bastante, se comunicar bastante, então assim, ela não é como todo mundo. Com isso, eu presumo que ela também vai conseguir sair desse estado vegetativo, assim como Casper voltou dos mortos, né? Então a gente sabe que eles são especiais e eu imagino que uma terceira temporada ela consiga passar por cima de tudo isso e voltar a ser ela mesma ou pelo menos algo mais próximo a isso. E depois de se recuperar, eu imagino que a Mitsuki vá assumir sim um papel de liderança, né? Um papel maior no combate aos aliens. Gente, como eu falei, a Mitsuki foi quem deu as maiores respostas nessa temporada, foi ela que conseguiu fazer com que tudo isso fosse possível, então eu imagino que na terceira temporada ela precisa ser reconhecida por isso que ela fez e por isso eu imagino que ela vai liderar o pessoal no combate contra os aliens. Outra pergunta muito importante nessa temporada é como
como que o Casper voltou dos mortos. Gente, isso foi lá no começo da temporada, mas até o final isso não foi revelado. A gente sabe que na primeira temporada o Casper morreu e o seu corpo foi até levado para o necrotério, então ele estava morto, morto mesmo. Mas na segunda temporada ele revive e fica em coma por um tempo. Como isso aconteceu, quando isso aconteceu, a série não nos revela. A única coisa que a gente sabe é que isso tá muito ligado aos aliens, né, que na primeira temporada pareciam ter sido derrotados, mas na segunda voltaram com tudo. Então nós não sabemos se o Casper simplesmente parecia morto, assim como os aliens pareciam derrotados, ou se o Casper realmente morreu e quando os aliens voltaram, essa conexão forte dele com os alienígenas o trouxe de volta à vida. É só uma teoria, a série não revelou isso e eu acho que a série tem bastante espaço para trabalhar nesse plot do Casper na próxima temporada, se houver. Outra questão sobre o Casper ainda nessa segunda temporada é que ele estava em coma, né, como eu comentei, o hospital começa a ser atacado pelos aliens, a galera abandona ele ali porque seria muito difícil levar ele naquela condição, mas ele sobrevive. A gente não vê cenas do ataque, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que o Casper saiu ileso e ainda acordou do coma, o que era algo bem difícil que nenhum dos médicos achava que iria acontecer. Inclusive, alguns personagens perguntam pra Casper como isso aconteceu, mas ele não responde, então assim como esses personagens, nós teremos que esperar que talvez em uma futura temporada isso seja respondido. E por falar no Casper, outra grande pergunta aqui do final da temporada é: o Casper é um alien? Será que foi isso que aconteceu? Gente, no último episódio, quando o Casper está com o Trevante lá na nave-mãe, tem um momento em que ele se vira e os seus olhos estão brilhando, fazendo um barulho alienígena, o que nos leva a pensar que o Casper pode ser um alien ou então estar possuído por um. A resposta certa sobre o que aconteceu com ele vai ficar para a terceira temporada, né? Até porque essa é a cena final da temporada, então a gente não tem nenhuma menção a uma resposta do que pode ter acontecido. Mas uma coisa que a gente sabe é que desde que o Casper voltou dos mortos, saiu do coma, ele não é ele mesmo, né? Até porque coisas bem anormais aconteceram com o garoto. É possível que o Casper esteja sendo usado pelos aliens para se infiltrar entre os humanos. Isso pode ter acontecido no momento em que os aliens atacaram o hospital em que ele estava e ele estava ali em coma. Então existe a possibilidade de que os aliens tenham se aproveitado do garoto ali em coma, né, entrado na mente dele, o feito acordar, o trazido de volta a essa vida, né, mas que agora o seu cérebro, sua mente está sendo comandada por um alien dentro dele. Isso é possível. Inclusive, gente, a gente sabe que o Casper sempre teve uma conexão muito forte com os aliens. Eu acho que esse é o personagem com a maior conexão alienígena, até porque ele previu a invasão antes mesmo dela começar lá na primeira temporada. Então isso explicaria talvez o porquê que ele não morreu, né? O porquê que ele está aguentando toda essa invasão na sua própria mente. Inclusive, o Casper ainda tem as suas memórias, mesmo que não todas, e todo o envolvimento que ele teve ali com a Jamila, o triângulo amoroso com o Monte, tudo isso nos leva a pensar que talvez o Casper ainda esteja ali dentro. Talvez ele ainda seja ele mesmo e talvez ele nem saiba que existem aliens na sua mente. Talvez os aliens estejam escondidos dentro da sua mente e se manifestando em momentos oportunos, assim como aconteceu quando ele estava lá na nave-mãe com o Trevante. Não sabemos se o Casper é de fato um agente infiltrado que está agindo contra os humanos, não sabemos se ele nem sabe que o alien está nele, ou até mesmo, de repente, quem sabe o Casper não exista mais, aquele seja apenas o corpo dele e os aliens estejam comandando tudo. Eu acho meio sombrio, meio mórbido, não acho que a série vai para esse lado, mas fica aí mais uma possibilidade de algo que nós com certeza veremos na terceira temporada. Mas eu quero saber de você, tem mais alguma ponta solta, alguma coisa que ficou faltando explicação ou alguma teoria que você tenha para a terceira temporada? Qualquer uma dessas coisas deixa aqui nos comentários e vamos debatendo aí o que pode acontecer até que essa terceira temporada finalmente chegue. E, gente, vale lembrar que essa terceira temporada não foi confirmada ainda. Pelo menos até esse momento que eu tô gravando o vídeo, nós não temos sinal se a série terá ou não mais uma temporada. Então nós teremos que esperar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, envia esse vídeo pra alguém que também acompanhou a invasão, pra que essa pessoa também possa ficar por dentro de todas as teorias que a gente tem pra continuação da série. Eu te convido também pra se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de tudo que eu trago aqui, não só
sobre Invasão, mas sobre outros filmes e séries que você também pode se interessar. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Muito obrigada se você assistiu até o final e eu já espero você para os próximos vídeos. Até a próxima e tchau!